Olá, jovens! Vamos falar hoje sobre a filosofia na Antiga Grécia. Filosofia? O que é filosofia? Vamos pegar a palavra filosofia e dividir. Philos é uma palavra grega, significa amizade. Sofia também é uma palavra grega, significa sabedoria. Filosofia, amizade pela sabedoria, amizade pelo conhecimento, amizade pela busca do saber. Filosofia, também chamada a mãe de todas as ciências, porque se o homem busca conhecimento, ele vai investigar, ele vai aprender mais sobre várias áreas: medicina, matemática, astronomia, geografia, história, engenharia e outras ciências. A filosofia. A filosofia ela contribui para se buscar informações. E a filosofia grega teve sua originalidade. Não foi só na Grécia que teve filosofia, outros povos também. Mas a filosofia grega, ela teve a sua originalidade. A filosofia grega, ela vai começar no século VI a.C., vai começar com Tales de Mileto, matemático. Você já deve ter escutado falar sobre ele nas aulas de matemática, Tales de Mileto. Aquela filosofia do século VI, ela se preocupava com a natureza, o materialismo, o material, não informações mitológicas. A sabedoria não a filosofia não buscava a mitologia para responder, mas ela procurava conhecer a mitologia e explicar de uma forma racional. Então a filosofia grega ela vai ter o materialismo e vai ter o racionalismo, ou seja, ela vai usar o raciocínio, o pensamento, a razão para explicar os fenômenos. No século VI, a preocupação era com a natureza. No século V a.C., as questões sociais, os fenômenos que ocorriam dentro da sociedade. Racionalismo. E como o homem buscava a informação, então ela era humanista. O humanismo é outra característica, porque o homem busca o conhecimento, e esse conhecimento vai servir ao próprio homem. Então a filosofia grega ela tem essas características, né, que é o materialismo, o racionalismo e o humanismo. A filosofia grega. No século V, um século de esplendor na Grécia, de comércio, e vocês lembram das primeiras aulas da posição geográfica da Grécia, com mares cercando a Grécia, com várias ilhas, e eles faziam comércio com vários povos e aprendiam bastante com esses povos, e não era apenas troca de mercadorias nesse comércio, mas vamos pensar no que se aprendiam com outras culturas. Bem, então a filosofia ela vai se preocupar em responder às questões que vão surgir na mente do homem. E nesse período de esplendor, os escravos, mão de obra na Grécia era escravista, até porque eles diziam que não eram dignos, o trabalho não era uma coisa digna do homem, não, eles não viam isso. Então quem trabalhava nos escravos, então os homens livres iam para as ágora, que eram lugares públicos, e lá iam discutir diversas questões. Vamos lembrar também que democracia
é algo que surgiu na Grécia, embora que não era tão ampla, mulheres não participavam, crianças não participavam, escravos não participavam, mas os homens livres participavam e eles davam suas opiniões, levantavam a mão e davam suas opiniões. Né? Então, são fatores que contribuíram para a filosofia na Grécia, principalmente Atenas. Né? Pitágoras e Tales de Mileto, eles trouxeram lá da Ásia Menor, mas era uma região ocupada pelos gregos. Principais filósofos. No período sofista, destaque para Protágora, aquele que dizia que o homem é a medida de todas as coisas, e destaque, os sofistas, lembrando, foram os primeiros professores, jovens. Eles saíam com seus alunos e ficavam embaixo de árvores. As aulas eram ao ar livre. Interessante, né? E ali ele ouvia os alunos faziam perguntas a ele. Os sofistas eram os mestres do saber. Sócrates foi um sofista. Sócrates, ele dizia uma frase: sábio é aquele que sabe que nada sabe. Ele dizia: só sei que nada sei. E um homem cheio de conhecimento dizendo isso. O que desperta então? Quando vocês jovens, com o conhecimento que já possuem, se vocês dizem também uma frase como essa, vocês estão dizendo que precisam aprender cada vez mais, né? Cada vez mais. Sábio é aquele que sabe que nada sabe. Vamos em busca do saber. O filósofo vai em busca do saber. Platão, ele é conhecido como aquele que amava o conhecimento. Era chamado assim, Platão vem de platos, que é ombro em grego, ombros largos. Ele nadava, porque os gregos se preocupavam com a mente sadia e o corpo sadio. Tinha essa preocupação. Então eles praticavam esportes. E Platão, ele contava o mito da caverna. Ele dizia que quem não conhece filosofia vive dentro de uma caverna e fica olhando para o lado de fora quando o dia amanhece e ele vê a sombra aparecendo no fundo da caverna. Ele não conhece a realidade, ele conhece a sombra da realidade. Platão. Então, esses filósofos, também como Aristóteles, eles são desse período sofista. Bem, jovens, é um resumo sobre a filosofia grega e nós vamos continuar avançando o assunto, porque ainda estamos na discussão na Grécia, né? Então, vamos ter mais. Tudo de bom para vocês, até um próximo vídeo, se Deus quiser. Um abração para todos.